Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês alguns materiais que eu uso nas minhas leituras, alguns pequenos hábitos que eu gosto de ter nesses momentos de leitura, de reflexão, sejam materiais que eu uso para destacar frases, ideias e absorver melhor a história. Então, para começar, eu uso dois marcadores. Por que dois marcadores? Porque eu uso um marcador tanto no livro que eu tô lendo, quanto no caderno de palavras desconhecidas. Sim, eu tenho um caderno só para palavras desconhecidas, que inclusive é esse aqui. Tecnicamente é uma agenda de Harry Potter, né? Mas eu achei tão bonito, sabe? Tão bonita, sabe? E assim, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Aqui tem palavras desconhecidas e os significados delas. Aí as páginas, elas são temáticas, com Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa, minha casa. Quem quiser saber já tá sabendo, né? Corvinal, e enfim. Aqui no começo tem umas páginas muito bonitas também. E assim, pra resumir a ópera, eu não quis usar como agenda, porque é um caderno muito bonito, aqui tem algumas coisas pessoais, enfim. E aí eu coloquei ele como agenda, né, como um caderno, né, de palavras desconhecidas. Por que eu uso isso? Porque eu não sei vocês, mas quando eu tô lendo e eu vejo uma palavra desconhecida, pra mim a compreensão da história ser completa, eu preciso entender o significado daquela palavra. Só que o que acontece? Enquanto eu tô lendo o livro, eu não vou, parar de ler em cada palavra desconhecida que eu vejo pra ir lá no Google, ou enfim, pra descobrir o significado. O que eu faço? Eu anoto aqui, vou anotando aqui, e aí quando eu termino de ler, aí sim eu vou atrás dessas palavras. E já mostrando pra vocês também, o livro que eu tô lendo no momento é nada mais nada menos que Os Miseráveis, volume único, né? Então assim, o que tem de palavra desconhecida aqui não é brincadeira, não. Eu vou fazer um vídeo ainda especial quando eu terminar de ler, gente, porque é muita coisa e eu acho que eu vou dividir, sei lá, em 4 partes essa resenha, porque é uma história muito complexa, muito interessante, muito rica de debates, de reflexões e de informações e de história e afins. Então, aguardem, mas aguardem mesmo, porque ainda falta tudo isso aqui. E acreditem, já levou um século pra ler isso aqui, porque eu não leio só esse livro, né? Como pode-se ver, ele é muito grande, então não dá pra levar em qualquer lugar. Então eu leio mais apenas praticamente quando eu tô em casa. E não é sempre que eu tô naquele pique de ler, porque a história pode ser interessante como for. Mas tem momentos muito complexos no livro, então você precisa estar naquele espírito de, beleza, hoje eu tô com a paciência e sabe, a vontade de ler, tentar compreender, etc. Então é mais por aí, tá? Então por isso que agora, praticamente agora que eu tô chegando na metade desse livro. Então, enfim, quando eu fizer a resenha, eu conto mais detalhes pra vocês. Mas basicamente, eu vou lendo e eu vou sublinhando com uma grafite mesmo as palavras desconhecidas. E aí, eu vou passando pro caderno. Quando eu termino de ler, geralmente eu leio uns 10 capítulos. E sendo Os Miseráveis, uns 10 capítulos é por aí umas 2 horas. Sem brincadeira, sem brincadeira. E aí, olha que eu até leio rápido, mas é porque antes de tentar descobrir o significado, eu tento sondar ali o contexto pra ver se eu entendo, né? E por aí vai.
Aí eu paro, faço as minhas anotações, que é um outro hábito que eu tenho, né? E aí eu vou passando pra esse caderninho de palavras desconhecidas. E, gente, olha, é um hábito que eu recomendo, porque a leitura, ela fica tão mais rica, tão mais, sabe? E você enriquece o teu vocabulário, mas, assim, não é pra você ficar se achando, tipo, eu sei o que é empomadado. Sabe? Não é pra isso, mas é pra você ter conhecimento, entendeu? Até porque essa é a ideia, né? Creio eu, da leitura. Você lê pra você ou ter mais conhecimento, ou relaxar, ou curtir. Enfim, cada um com o seu objetivo. Mas no geral, quando se trata disso aqui, eu penso que é muito uma questão de conhecimento, né? De você adquirir conhecimento. Então, é mais nesse sentido mesmo. Falando já nessa questão de destacar no livro em si, eu gosto muito de usar essas flags, você pode chamar de marcador também, enfim, marcador, página de adesivo. Eu chamo de flags porque, enfim, eu gosto dessa palavra. Eu não tô fazendo nenhuma propaganda, nem ganhando nenhum centavo por isso, tá? Mas tô sendo sincera com vocês, eu gostei muito dessa marca aqui e eu gosto de marcadores coloridos, né? Flags coloridas. E, assim, eu não sou tão sistemática a ponto de a cor rosa é pra isso, a cor verde é pra aquilo. Não, gente, tanto que é um arco-íris, né? Isso aqui tá um carnaval. Eu gosto, porque a história já... Entendedores entenderão. A história é tão pesada que aí você dá uma animada, né? Uma cor aqui, né? Porque o negócio pega, entendeu? Então, assim... É isso, tá? Você comprar esse exemplar, se você gostar, você põe, se não gostar, tá tudo certo. Tudo isso aqui, eu vou mostrar, tô mostrando melhor pra vocês, são frases, reflexões, palavras desconhecidas. E outra coisa também que acontece, não sei vocês, mas alguns anos atrás, eu tinha uma espécie de preconceito com esse negócio de escrever no livro, né? Eu achava que ia estragar o livro, que ia deixar ele feio, ia acabar com a página, aquela coisa toda. Eu peguei esse preconceito e eu chutei pra bem longe. Por quê? Gente, é libertador. Porque, assim, especificamente nesse livro foi quando eu larguei isso, sabe? Porque aqui eu tive tantas reflexões, tantos insights, sabe? Que cara... E eu realmente ainda não tinha pensado em escrever aqui, então eu simplesmente, no rodapé mesmo, ali do ladinho de grafite, né? Porque aí eu já não vou tacar uma caneta também pra, né? Vamos fazer um negócio mais bonitinho. E aí eu coloco na grafite, fica uma coisa mais clean, sabe? Minha letra não é linda, a minha letra, eu digo que ela é decente, né? E olha que já foram anos de caligrafia, então, tipo... Isso aqui, gente, já é uma coisa linda, tá? Tá maravilhoso isso aqui, tá perfeito, tá ótimo. Melhor do que isso aqui, só se eu desenhar mesmo, né? Então, eu acabei um pouco com esse preconceito de escrever no rodapé e tal. Adoro fazer isso, porque é como se eu estivesse conversando, debatendo, enfim, com o autor, inclusive com o Victor Hugo, porque... Tem muitas coisas que eu super concordo com ele e tem outras que eu fico... Meu filho, vem cá. Seja menos, tá? Não tá legal, não. Não gostei, não concordei, mas ok, o livro é teu. Mas a gente vai debatendo aqui, com todo respeito. E é tão legal você ter essa liberdade de poder escrever no seu livro, entendeu? E você tá ali refletindo consigo mesmo e com o autor, e é muito, muito legal. Então, esse é um hábito que eu tenho e eu recomendo que vocês tenham também. Caso vocês... Agatha, eu não quero escrever no livro de jeito nenhum. Pega um outro caderno e faz isso, gente. Não tem problema nenhum. É muito bom você colocar esses pensamentos pra fora e a tua leitura, ela vai ser cada vez mais profunda, assim, rica de entendimento, de compreensão, né? E eu acho isso muito válido, muito interessante nesse nosso lindo hábito que é a leitura, né?
E outra coisa interessante, eu acho, aqui pra vocês, é que eu tenho uma lista de livros pra ler. Então, assim, eu tento também não deixar muito acumulados os meus livros, né? Tanto que eu criei o canal justamente com essa intenção de não deixar os livros para ler acumulados. Por isso o nome Vira essa página. Então, enquanto eu leio Os Miseráveis, eu vou lendo outros livros pequenos, né? Livros que eu posso levar na rua, por exemplo. Porque eu não tenho Kindle ainda. Pretendo ter, mas não é uma prioridade no momento. Então, ok. E aí, quando eu faço essa lista de livros pra ler, foram livros que ou eu comprei ou eu ganhei. Eu tenho um tio que ele se mudou de cidade e ele deixou nada mais nada menos que uns 55 livros pra mim. Tudo bom. E aí eu tô nessa saga de ler esses livros. Então, por isso, já tem pelo menos uns 2 anos que eu não tô comprando nenhum livro. Pra não dizer que eu não comprei, digamos que eu abri uma exceção, 2 exceções, numa feira de livro que teve aqui na minha cidade, no Sesc, e porque eram livros sobre a história de Manaus, né? Eu sou de Manaus, moro em Manaus. Sobre a história de Manaus, e livros, assim, muito bons, sabe? Que, tipo assim, não são fáceis de achar, não são fáceis de comprar, então, assim, né? Então, fui lá e já garimpei pra mim, pra minha coleção pessoal. Então, eu era muito... Falando dessa lista, que eu já criei, já tem uns bons anos, eu era muito fechada nesse sentido. Não, eu tenho que ler nessa ordem, porque... Nossa. Gente, se você ainda faz esse tipo de coisa, só... Não sei, vai parando aos poucos, se não conseguir de uma vez, mas para. Porque, gente, ler precisa ser algo que te dá algum prazer. Mesmo que... mas é uma leitura de trabalho. Poxa, se você tá trabalhando com o que você não gosta, repensa isso aí, cara. Porque, tipo, eu acabei de falar, eu comprei livros, né, sobre a história de Manaus. Eu trabalho com turismo, então, assim, é uma coisa que faz os meus olhos brilharem, é uma coisa que eu gosto, que eu amo ler sobre, entendeu? A história da minha cidade. E faz parte do meu trabalho. Então, se você não tem, assim, um trabalho com algo que você ame, tenta encontrar nesse nicho da tua profissão um tema que te interesse, alguma coisa que te agrade pra tu ler. Porque, gente, ler precisa ter isso também. A gente lê por prazer e a gente também pode e deve ler para adquirir conhecimento. E quando a gente junta as duas coisas, fica uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu dei um pouco de volta aqui pra variar. Gente, ainda tô lidando, aprendendo a lidar aqui com vocês, né? Vamos lá, um pouquinho de paciência. Então, eu parei com essa neura de eu preciso ler nessa ordem, nossa, não. Eu leio Os Miseráveis, pego um outro mais tranquilo pra ler, pego uma coisa de trabalho pra ler, também alguma coisa mais técnica, e por aí vai. Porque isso estimula até o nosso cérebro a ter... eu não sei o termo técnico, mas a não focar só numa coisa e a ser mais criativo. Com certeza tem um termo técnico pra isso. Vou procurar. Mas enfim, eu incentivo muito vocês a fazerem isso. Basicamente, os meus hábitos de leitura, alguns são um pouquinho mais técnicos, como anotar as palavras desconhecidas e ir atrás do significado delas. Mas outras coisas, como tipo escrever no livro, ou... Ok, eu tenho uma lista de livros, mas eu não vou ficar fechada nessa lista de livros, entendeu? Deixar a leitura uma coisa maleável, uma coisa agradável de se fazer, entendeu? Hoje a gente já vive cercado de tanta informação no celular, TV, computador, enfim, redes sociais. Então, a leitura ela precisa ser esse momento de, ok, vou dar uma pausa. E, gente, é muito prazeroso, tipo, por exemplo, ok, eu leio 2 horas e passo mais 1 hora e pouco vendo essas palavras desconhecidas, 3, 4 horas no total.
eu podia estar rolando o feed, vendo a vida de outras pessoas e, na verdade, tô fazendo algo muito legal pra mim, né? Pra minha vida, pro meu lazer, pro meu bem-estar, pro meu conhecimento. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui pra vocês, né? Esses pequenos hábitos de leitura, materiais que eu uso. A questão de ser colorido também. Tem gente que... eu não acho muito estímulo pra ler, não sei o quê. Mas você é uma pessoa que é muito visual, você precisa de, né, uma cor, um brilho, não sei o quê. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa um pouco colorida, né? Então eu gosto e eu preciso, às vezes, de algo visual pra me estimular aí, fazer não sei o que e tal, fazer acontecer. Então, se você também é assim, busque algo que seja pequeno, mas interessante pra te ajudar a manter e iniciar o hábito da leitura. E por aí vai. Eu acho não tenho certeza que essa é a mensagem do vídeo, para que você tenha bons hábitos de leitura, coisas que façam sentido pra você. Muitas vezes a gente ouve muito o fulano e o cicrano e tenta colocar na nossa vida e não dá muito certo, porque somos pessoas diferentes, né? Então aqui eu deixei os meus hábitos, o que eu gosto de fazer, e espero que inspire vocês, coloque em prática o que você acha que faz sentido pra você, não se sinta pressionado a nada. E é isso. Que a leitura seja um hábito maravilhoso nas nossas vidas. Até o próximo vídeo. Vamos virar essa página? Vamos colocar esses livros pra jogo? Vamos ler? Vamos se estimular, colocar bons hábitos nesse nosso prazer, né? Que é a leitura.